Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner Gundim, eu sou sócio do Gundim Ganzella Advogados e eu estou aqui no vídeo de hoje para falar com vocês sobre um tema importantíssimo. O que é essa chamada Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, e como é que ela se aplica na minha vida? Ou seja, qual é o impacto da LGPD na minha vida e no meu dia a dia? Antes de responder essa pergunta, eu queria convidar todos vocês a seguirem o nosso canal, a curtir o vídeo e a compartilhar com outras pessoas se o conteúdo tiver de alguma forma lhes agradado. Também vou convidar todos vocês a seguirem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @GundimGanzella, o nosso Facebook, Gundim Ganzella, e o nosso site também, gundimganzella.com.br, que está aqui embaixo disponível para todos vocês. Bom, a pergunta do momento é: o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Para que serve essa Lei Geral de Proteção de Dados? E de modo mais específico, o que ela impacta na minha vida como cidadão comum, como titular de dado pessoal ou como empreendedor, como empresário, como microempresário? A ideia é que a gente consiga ver de forma muito sintética, porque o objetivo aqui não é cansá-los, mas entender, primeiro, o que é um dado pessoal. Segundo, o que é considerado como tratamento de dado pessoal para fins da legislação. E terceiro, e mais importante, qual é o impacto disso no meu cotidiano? Qual é o impacto disso na minha atividade? Qual é o impacto disso na minha vida? A primeira coisa que vocês precisam saber é que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada no Brasil no ano de 2018. Sim, já se passaram 2 anos desde a aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, vamos completar 3 anos agora, em agosto de 2021. Mas a nossa legislação ela só teve a sua vigência iniciada, de fato, no ano de 2020. E existe uma justificativa plausível. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018 no Brasil, nós ainda estávamos engateando no que diz respeito à tutela dos dados pessoais, diferentemente de países como a Alemanha, como outros países da Europa, que já lidam com dados pessoais e que já possuem legislações que tratam sobre dados pessoais há mais de 50 anos. Então, em 2018, quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada, se viu pela necessidade de se postergar o início da sua vigência para pelo menos 2 anos, para que as empresas e as pessoas fossem conscientizadas e, claro, pudessem se adequar à variedade de disposições que a nossa legislação traz, porque ela traz um tratamento rigoroso dos dados pessoais que derivam da ideia de intimidade e privacidade das pessoas. Bom, a nossa Lei Geral, portanto, ela começou a sua vigência em agosto de 2020, mas existe um fato importante. As sanções, ou seja, as punições previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados, elas só vão começar a partir de agosto de 2021. Mas vejam, as punições previstas especificamente pela Lei Geral de Proteção de Dados, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também conhecida como ANPD. E estas sanções, elas podem trazer sérios prejuízos para as empresas e para as pessoas que lidem com dados pessoais fora dos parâmetros estabelecidos pela legislação geral. Mas nós vamos chegar lá. Primeira coisa importantíssima, gente. O que é um dado pessoal segundo a nossa Lei Geral de Proteção de Dados? E aí, olha que interessante. A nossa LGPD, ela adotou um conceito que nós chamamos de conceito expansionista. Ou seja, dado pessoal é toda e qualquer informação relativa a uma pessoa natural, e aqui uma observação, nós estamos falando de pessoas físicas, pessoas jurídicas não possuem dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós estamos falando de qualquer informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável. Ou seja, eu considero como dado pessoal qualquer informação que permita, ainda que no momento posterior,
ainda que com a utilização de outros meios, identificar uma pessoa natural. Bom, isso engloba muitas coisas, né? Isso engloba o seu RG, o seu CPF, mas também o seu dado de geolocalização. Quantos de vocês, ao instalarem um aplicativo no celular, não tiveram um pedido explícito para compartilhar a geolocalização? E por que isso é importante? Gente, nós vivemos hoje numa chamada sociedade da informação, ou segundo alguns teóricos, como Wolfgang Greller, nós vivemos numa sociedade de dados. Tudo é dados agora. Então, quando um aplicativo de celular, por exemplo, de comida, né, ou de outros produtos, pede a vocês a geolocalização, ele faz isso com um objetivo muito claro. Ele quer oferecer para vocês um produto ou serviço que esteja próximo da localização de vocês. Então vejam como os nossos dados pessoais, eles são utilizados para as finalidades mais diversificadas que vocês possam imaginar. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para dar uma proteção maior à tutela da intimidade e da privacidade das pessoas e para evitar que aqueles que lidam com os dados pessoais abusem desse direito, que é sim um direito constitucional, ainda que implícito. Bom, mas por que eu preciso saber o que é um dado pessoal e por que esse dado pessoal ele é importante? Primeira coisa, quando a legislação fala sobre dado pessoal, nós temos basicamente duas figuras importantíssimas. De um lado, nós temos o chamado titular do dado pessoal, ou seja, é a pessoa natural, identificada ou identificável, que é a dona, a titular daquele dado, daquela informação que está sendo de alguma forma tratada, operada, armazenada, arquivada ou apagada. E do outro lado, nós temos a figura do chamado controlador, que nada mais é do que a pessoa física ou jurídica que operacionaliza o tratamento do seu dado pessoal. Estas são as duas grandes figuras. Existe uma figura intermediária, que é a figura do processador, mas que a gente vai ver num outro vídeo em outro momento. Mas por que eu preciso saber da existência dessa relação entre titular de dados e controlador? Bom, primeiro, se você é o titular dos dados pessoais, você precisa saber que a Lei Geral de Proteção de Dados ela assegura uma variedade de direitos. Então, o uso, o compartilhamento, a transferência, o apagamento dos seus dados pessoais, ele depende de uma ideia de autoconsciência informativa, ou seja, você precisa ter ciência expressa, inequívoca e uma ideia de informação e transparência máxima de como é que o seu dado pessoal vai ser tratado e trabalhado. E no caso de violação ao consentimento que foi dado, por exemplo, por você, para que o seu dado pessoal seja tratado, você, como titular de dados, pode exercitar esse direito das mais variadas formas, inclusive pedindo por via judicial indenização por danos morais pela utilização indevida ou pelo compartilhamento indevido dos seus dados pessoais. Apenas para que vocês tenham uma ideia do quadro geral. Já existem hoje no Brasil mais de 600 ações questionando a utilização indevida dos dados pessoais. Então vejam, ainda que a vigência das sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados só comece em agosto de 2021, em função da vigência da LGPD em 2020, já é possível se requerer pela via judicial a proteção e a tutela dos seus dados pessoais. Então você, como titular de dado pessoal, precisa saber que você tem o direito ao exercício de uma gama de direitos que são previstos lá pela Lei Geral de Proteção de Dados. É óbvio que o consentimento não é a única base legal para o tratamento de dados pessoais. Existem outras justificativas que o controlador, a pessoa física ou jurídica, pode se valer para tratar o seu dado pessoal, ainda que você não tenha consentido expressamente, né? Mas é importante que você saiba que na condição de titular, você tem direitos assegurados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, mas e a figura do controlador? Por que um empresário, um microempresário, um empreendedor ou uma pessoa física que lida com dados pessoais
mas não está dentro das hipóteses de exceção de aplicação da lei, por exemplo, se você usa um dado pessoal para fins jornalísticos, para fins acadêmicos, né, para fins de pesquisa, se você usa esse dado sem fins comerciais, tá, você não está dentro da LGPD. Então você não precisa se preocupar, né, em tese, em seguir os parâmetros definidos pela legislação. Mas ainda que você seja uma pessoa física, por exemplo, um profissional, né, um fotógrafo, e você participa de casamentos e você registra aqueles momentos, né, você precisa se adaptar à LGPD, porque você lida com dados pessoais, porque as pessoas podem ser identificadas, e toda a sua atividade precisa ser adaptada para que você consiga trabalhar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa garantir que o dado daquela pessoa vai ser protegido, por exemplo, contra ameaças externas e até mesmo internas dentro do seu negócio. Então, aquele que atua como controlador, aquele que é responsável pelo tratamento dos dados pessoais, e vejam, como tratamento eu estou falando de recebimento, de transferência, de utilização, de envio de publicidade, de apagamento, ou seja, qualquer andamento que seja efetivado a um dado pessoal dentro do seu negócio, né, significa um tratamento nos termos da LGPD. Ainda que você só armazene os dados pessoais, você é considerado como controlador, no mínimo como processador. Então você precisa estar adequado ao que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, mas o que muda na minha vida se eu não me adequar à LGPD? Primeira coisa, já expliquei para vocês que existem mais de 600 ações judiciais que estão discutindo a aplicação da LGPD, inclusive danos causados a titulares de dados no caso de violação e descumprimento das suas regras. Mas a partir de agosto de 2021, a situação pode ficar ainda mais séria. Veja, a nossa LGPD, ela prevê uma série de sanções, de punições, que vão desde a advertência, uma simples advertência, até a publicização, por exemplo, né, de uma empresa que vazou ou que violou dados pessoais, até a aplicação de multas altíssimas, que podem chegar até 2% do faturamento anual da empresa, a soma do faturamento anual de uma empresa, limitada a 50 milhões de reais, e em casos ainda mais extremos, a suspensão ou interrupção do tratamento de dados pessoais por aquela empresa. Então imagina que você é uma grande empresa que depende dos dados pessoais dos seus clientes para a sua atuação. E você tem a aplicação pela ANPD, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de uma sanção que, além de te prejudicar com seus clientes no que diz respeito à sua imagem, né, pode trazer a paralisação daquele serviço ou daquele tratamento por um prazo que vai ser determinado pela ANPD. Então, só por esse panorama geral, eu acho que vocês já conseguem perceber a importância de se entender o que é a LGPD, para que ela serve e qual é o impacto que ela pode ter na vida de vocês. Só uma observação final. Muitas empresas estão achando que a adequação à LGPD significa tão somente criar uma política de privacidade no site, ou tão somente criar uma política de cookies, ou ainda de forma mais simples, criar um aviso no seu site de que você está coletando os cookies, né, que são dados de acesso, de log da internet, para que os usuários possam, de alguma forma, ter os dados mantidos para facilitar, para tornar aquela, né, navegação no site mais agradável. E isso está errado. A LGPD, ela tem uma base muito sólida que precisa ser seguida pelas empresas para que vocês consigam, de fato, estar adequados, para que vocês consigam, de fato, atuar em conformidade com a LGPD. Mas como que eu faço para me adequar à LGPD e diminuir, reduzir exponencialmente os riscos, por exemplo, no tratamento de dados pessoais? Bom, a primeira coisa é se consultar com especialistas, pessoas que entendem do assunto, que sabem como adequar a sua empresa, o seu negócio à Lei Geral de Proteção de Dados e que consigam te dar um suporte, porque a LGPD vai exigir uma política de privacidade,
que você precisa deixar disponível para os seus clientes, para os seus usuários, para os titulares de dados pessoais. A LGPD vai exigir uma adequação dos seus contratos, os contratos de prestação de serviços, eles precisarão ser revistos, não apenas entre prestador de serviço ou vendedor de produto e cliente, mas entre parceiros, entre empresas parceiras. Porque a LGPD também prevê responsabilidade solidária entre o controlador e o processador, que nada mais é do que aquele que aplica os dados pessoais em nome de um controlador. E isso também exige uma mudança corporativa, uma mudança de governança. E a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é fazer uma confluência entre os setores de tecnologia da informação, o jurídico, mas também a ideia da governança corporativa, que é, em regra, em grandes empresas e médias empresas, efetivadas pelo setor responsável pelo compliance. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil, que tenha sido agradável. Eventuais dúvidas ou críticas, vocês fiquem à vontade para fazer aqui no comentário. Vejo vocês no próximo vídeo, agradeço desde logo e fico à disposição. Tchau, tchau!